De volta com mais um vídeo da série Sistemática do Teologia D, falando sobre o nosso segundo locus teológico, que é sobre Cristologia. E hoje vamos encerrar falando sobre a aparência de Jesus. Hoje é o nosso último vídeo falando sobre a aparência de Jesus. No vídeo anterior falamos sobre a imagem de Edessa e hoje finalmente vamos falar sobre o sudário. E o que seria o sudário? Bem, vamos lá. O que é o sudário? É um lençol fúnebre que, para os cristãos, foi o pano que envolveu o corpo de Jesus em sua sepultura. Trata-se de um pano de linho puro, suave ao tato e muito flexível. É de qualidade superior, como se supõe compraria de José de Arimateia, né? Aqui a referência a Marcos 15, verso 46, para sepultar nosso Senhor. Bem, então o sudário é um pano, né, que seria, quando Jesus foi crucificado, seria o pano que envolveu o corpo de Jesus, né? Aqui, ó, tem uma imagem, e nesse pano ficou o corpo dele, né? Aqui, ó, as marcas do corpo dele, ó, tá vendo? Você pode ver aqui, ó, o corpo inteiro, ó, o rosto, os braços, e aqui, ó, e ficou o corpo de frente e de trás, ó, que você tem as costas também, ó, tá vendo? Esse é o sudário. Aqui, ó, vou mostrar outra também, ó, tá vendo? Mais nítido, ó, pode ver. Né? E é um corpo de um homem que tá todo ferido, né? Realmente, com um monte de marca de chicote, com feridas na cabeça, no joelho, né? Com marcas de perfuração na mão. Muito interessante, né? Realmente ele como foi o corpo de Jesus mesmo após a crucificação. Aí começou a ter pessoas interessadas em estudar o sudário. O interesse científico em pesquisar a mortalha começou logo depois que o Santo Sudário foi fotografado em 1898 pelo advogado Second Pia, né? Ele tirou, ó, essa aqui é a foto positiva do sudário, ó, e aqui a foto negativa, ó, e ele pegou mais nitidamente, ó, vendo um formato realmente de um rosto. E bem, né, um rosto bem parecido com as imagens que a gente está acostumado, né, das artes cristãs que mostramos de Jesus, né? Cabelo grande, barba, aqui, ó. E aqui você pode ver, ó, a barba, ó, tá cheia de sangue, o cabelo, ó, tá cheio de sangue, a testa ferida, o rosto inchado, tá vendo? E, né, de onde deriva essa palavra sudário? Então, essa palavra ela é usada uma vez para se referir ao pano na versão latina da lenda de Abigar, né, que a gente falou da imagem de Edessa. Aqui, ó, uso desta palavra para descrever a imagem de Edessa, ou seja, o pano do qual a imagem foi impressa. É raro em fontes latinas e gregas. Exemplos do seu uso em grego pode ser encontrado no século IX, ó, em esse George Amartulus, né? Eu peguei até um pouquinho aqui da biografia desse George Amartulus, ó. Ele é do século IX, ó. Foi um monge em Constantinopla, ó. É o autor de uma crônica de grande importância. Amartulus não é seu nome, mas um epíteto que ele próprio dá no título da sua obra. Uma crônica compendiosa de vários cronistas e intérpretes, né? Então ele era um monge, né? E ele nessa versão aqui, ó, em grego, usa a palavra contando a história de Abigar. Ele conta aqui, ó, falando: mesmo na cidade de Edessa, a imagem desfeita de Cristo operou milagres milagrosamente que o Senhor, em uma mortalha de forma íntima, do tipo restaurado pelo apóstolo Deus, salvou o caráter da sua forma humana, toparca, tá. Aqui, ó, a imagem de Cristo não feita por mãos humanas está na cidade, feita de uma maneira maravilhosa. O próprio Senhor enxugou o seu rosto com um pano, sudário, né? Então, essa palavra é usada, sudário, para o pano, né, de Abigar, né, no pano da imagem de Edessa também. Outra também é essa aqui na carta dos três patriarcas, ao imperador Teófilo. Olha, este é o Senhor Salvador, todos porque na terra ele habita, a magia da sua santa forma na mortalha nas suas mãos sagradas, o suor dos inocentes. Aí aqui também, tá vendo? É usada a palavra sudário, né, para o manto de Edessa. E a etimologia da palavra sudário, né, ela tem origem latina. E a sua raiz está ligada ao seu uso, não ao seu material ou à sua origem. O latim sudor significa suor, né? O que relaciona ao pano ao uso de limpeza ou enxugamento do suor do rosto ou das mãos. Ou seja, era um pano, né, que você usava para limpar o suor do rosto, né? Seus usos no latim clássico são, no entanto, múltiplos, ó, incluindo uma toalha de banho, um pano de cozinha para secar o rosto, um pano no qual uma mulher esconde o rosto, um pano que Nero usava para cobrir a boca e proteger a voz, uma toalha usada no barbeiro. O latim sudário foi adotado em forma transliterada para o grego, o hebraico do Talmud, sudar, e o siríaco sudara. Na língua inglesa não possui equivalente exato da palavra. Né, e aqui vai ter vários usos dessa palavra do sudário. Né? Aqui, ó, vou chamar. Aqui, ó. Também, né, tem ligação no hebraico, ó. A palavra tem uso muito semelhante. Arbiabá guarda o dinheiro em seu sudar, que ele usa no ombro. A quarta vez que ela aparece no Novo Testamento, aqui, ó, no mesmo enfermo, não. Então é uma palavra derivada do latim, que, né, sudar significa, vem de sudor, que é suor, né? Então era um pano que limpava o suor do rosto.
O sudário, como já mostramos aqui, né? Ele começou a ser estudado, né? Começou o interesse depois que o Second Pia tirou a foto em negativo, né? E aí começou um estudo. Aí realmente vários cientistas sérios mesmo montou um grupo chamado STURP, né? Que significa, né? Essa sigla significa Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim. Né? Turim é Itália, tá? Que é onde estava o sudário. E eles dedicaram quase 150 mil horas de análise do lençol. Então eles estudaram muito o sudário, né? O sudário é um dos objetos mais estudados pelos cientistas. E aí eles chegaram ao resumo, ó, depois desse estudo, olha que interessante. Ó, nota do editor após anos de estudo exaustivo e avaliação dos dados e da submissão das suas pesquisas a periódicos científicos. Ó, aí olha o resumo. Nenhum pigmento, tinta corante ou mancha foi encontrado nas fibrilas. Raio-X, fluorescência e microquímica nas fibrilas excluem a possibilidade de tinta ser usada como método para criar imagem. A avaliação ultravioleta e infravermelha confirma esses estudos. O aprimoramento e análise de imagem por computador por um dispositivo conhecido como analisador de imagem VP8 mostra que a imagem tem informações tridimensionais únicas codificadas nela. A avaliação microquímica não indicou nenhuma evidência de quaisquer especiarias, óleo, quaisquer bioquímicos conhecidos por serem produzidos pelo corpo em vida ou na morte. É claro que houve um contato direto do sudário com o corpo, o que explica certas características como marcas de flagelo, bem como o sangue. No entanto, embora esse tipo de contato possa explicar algumas das características do tronco, é totalmente incapaz de explicar a imagem do rosto com a alta resolução que foi amplamente demonstrada pela fotografia. Olha que interessante. O problema básico de um ponto de vista científico é que algumas explicações que podem ser sustentáveis de um ponto de vista químico são impedidas pela física. Ao contrário, certas explicações físicas que podem ser atraentes são completamente impedidas pela química. Para uma explicação adequada para a imagem do sudário, é preciso ter uma explicação que seja cientificamente sólida, de um ponto de vista físico, químico, biológico e médico. No momento, esse tipo de solução não aparece ser obtido pelos melhores esforços dos membros da equipe do sudário. Além disso, experimentos em física e química com linho velho falharam em reproduzir adequadamente o fenômeno apresentado pelo sudário de Turim. O consenso científico é que a imagem foi produzida por algo que resultou na oxidação, desidratação e conjugação da estrutura polissacarídica das microfibrilas do próprio linho. Essas mudanças podem ser duplicadas em laboratórios por certos processos químicos e físicos. Um tipo semelhante de mudança no linho pode ser obtido por ácido sulfúrico ou calor. Entretanto, não há métodos químicos ou físicos conhecidos que possam explicar a totalidade da imagem, nem qualquer combinação de circunstâncias físicas, químicas, biológicas ou médicas podem explicar a imagem adequadamente. Assim, a resposta à questão de como a imagem foi produzida, o que produziu a imagem, permanece agora, como no passado, um mistério. Podemos concluir, por enquanto, que a imagem do sudário é a de uma forma humana real de um homem açoitado e crucificado. Não é produto de um artista. As manchas de sangue são compostas de hemoglobina e também dão um teste positivo para a albumina sérica. A imagem é um mistério contínuo e até que mais estudos químicos sejam feitos, talvez por este grupo de cientistas ou talvez por alguns cientistas no futuro, o problema permanece sem solução. Então aqui, ó, você está vendo, né, o grupo de pesquisa STUR, e eles estudaram com seriedade mesmo o sudário e chegaram a essa conclusão, que o sudário, né, alguns acusavam dizendo que era uma pintura. O sudário não é uma pintura, né, como você viu ali, não é tinta. E o mais interessante, ela é uma figura 3D, isso mesmo. É uma coisa que foge da física, né? Você tem, né, aqui, ó, a NASA, ó, os computadores da NASA comprovaram, ó, que, né, é uma imagem 3D, ó, uma verdadeira imagem tridimensional, gerada por uma fotografia bidimensional. É um absurdo dentro da física. E o interessante, não é uma pintura, ou seja, é um arqueropoitos, né, que a gente viu. É uma imagem não feita por mãos humanas, né? Olha que interessante o sudário lá. Então, e também, né, identificou que, além disso, né, no sudário há sangue, né, o sangue das feridas. E realmente é sangue, não é tinta. Ó, as manchas do sangue encontrado no sudário são realmente de sangue humano. E é tipo AB+, né, que é raro, né, lá onde ele está, né, lá na Europa, porém frequente entre os judeus. Cientistas americanos constataram fragmentos de DNA humano masculino, cromossomo X e Y. Né? Então, é sangue mesmo que tem no sudário,
A Sturp constatou isso e que ele é um sangue AB+, que né, é bem comum nos judeus, então realmente poderia ser, é um homem judeu que está ali e é um homem, né? É XY, né? É um homem, é uma imagem realmente de um homem. E constatou também que os flagelos, as feridas que estão ali, não são pinturas, criação de artista não, realmente são marcas de feridas mesmo, de alguém que foi ferido, flagelado, né? Sofreu chicotadas e uma morte violenta mesmo por crucificação. Olha que interessante. Né? E ainda mais, existe também o Sudário de Oviedo. Olha, o Sudário de Oviedo, né? Esse Oviedo é na Espanha. É uma relíquia da Igreja Católica mantida na Câmara Santa da Catedral de San Salvador, em Oviedo, Principado das Astúrias, né? Que fica na Espanha. É um pedaço retangular de pano linho manchado de sangue, né? Pensa-se que o Sudário de Oviedo é o pano que foi enrolado em torno da cabeça de Jesus, depois que ele morreu. Então também é um outro pano também, e interessante que eles fizeram um estudo mostrando, né, junto com esse pano de Oviedo e o sudário de Turim, e as marcas onde está o sangue, bate certinho onde está o sangue no rosto do sudário. Aqui, ó, no rosto do sudário também, ó, você pode ver. Fizeram vários estudos, ó. Aqui, ó, outro também, ó, onde está o sangue do sudário de Oviedo, ó, você pode ver também, ó, aqui no rosto do rosto do sudário de Turim. Né? Também, ó, foi encontrado pólen, só que esse pólen já tem sido um pouco descartado. Aqui, ó, né? Aqui, ó, aqui do pólen, esse Dr. Max Frey, ele investigou na época, em 1973, ele identificou esses pólen. Só que agora, depois, em 2001, levaram a maioria dessas lâminas, onde ele guardou esses pólen, e esse doutor, que é um especialista também na área, ele possui um equipamento microscópico, né, muito sofisticado, né, já mais moderno, né, do que os equipamentos que esse Dr. Max Frey achou. E ele viu que nenhum dos grãos que ele achou ali, que tem grão de pólen, pode ser nomeado em nível de espécie. O Dr. Max Frey, ele nomeou a espécie daquele pólen, que, né, teria ligação com os pólenes lá da região lá da Palestina. Então aí, né, até que seja feito outras amostras, não pode, né, por enquanto, as conclusões que tiraram daquele estudo do Max Frey não corroboram até hoje, né? Até hoje, ó, desde que escreveu suas conclusões em 2001, nenhum grão de pólen foi coletado e investigado como ele sugeriu, né? Então, esse pólen ainda é discutível. Mas, agora sim, encontraram plantas, isso mesmo, plantas e flores no sudário, né? Esse doutor Avinoam Danin, professor, né, de forma internacional, doutor em botânica na Universidade Hebraica de Jerusalém, assegura a presença de pólen de planta sudário e apoia confirma a tese que este procede da Terra Santa. Ó. E ele identificou plantas, né, exclusivas de Jerusalém e do Mar Morto, né? Aqui, ó. Aqui, ó, tem um monte de planta. Ele escreveu um livro. Aqui, ó. Esse livro que é Flores e Plantas do Santo Sudário. Ele mostra todas as técnicas e você também pode achar no blog também que tem dele, né, que é flora.org. É um blog que está em hebraico. Aí vocês podem ir lá no tradutor, ele vai, né, traduzir. Aqui, ó, vegetação de Israel e seus arredores. Aí tem um monte de plantas lá da região de Israel e mostrando, né, o trabalho dele de identificar essas plantas no sudário. É muito interessante. E o interessante também né, que aí foi a questão da datação por carbono 14. Essa datação que foi feita, né, foi em 1988, 3 laboratórios realizaram uma análise de radiocarbono do sudário de Turim. Os resultados centralizados pelo Museu Britânico, publicados na Nature, em 1989, forneceram evidências conclusivas de origem medieval do artefato. No entanto, os dados brutos nunca foram divulgados pelas instituições. Em 2017, em resposta a uma solicitação judicial, todos os dados brutos mantidos pelo Museu Britânico foram disponibilizados em uma análise estatística. Aqui, ó, e do artigo Nature e dos dados brutos sugerem fortemente que falta homogeneidade nos dados que o procedimento deve ser reconsiderado. Aqui, ó, o sudário de Turim é um pedaço de Lincoln, né? O primeiro registro histórico confiável data da segunda metade do século, né? Aqui, ó, do século XIV. E após uma década de negociações, ó, 3 laboratórios, Arizona, Oxford e Zurique, foram escolhidos pela autoridade do Vaticano para realizar um teste de carbono 14, usando técnicas de espectrometria de massa e acelerador. Em 21 de abril de 1988, uma amostra foi retirada do canto do pano e pedaços de amostras foram entregues aos laboratórios, juntamente com 3 amostras de controles adicionais. Os resultados foram centralizados no Museu Britânico, onde a análise estatística foi realizada em seu artigo da Nature, afirmando que havia evidências conclusivas de que o linho, né, do sudário de Turim era medieval.
né, é de 1260 a 1390 depois de Cristo, com pelo menos 95% de confiança. Então, essas três universidades, né, que é a Oxford, a Zurique e, né, da Arizona, eles fizeram aqui, ó, aí tem um quadro atrás deles, ó, que depois, né, dessa coisa do Sturp ter estudado, eles fizeram a datação por radiocarbono, né, por carbono 14. O carbono 14, quando você quer datar alguma coisa, saber de que época é, eles fazem esse método, né, os cientistas usam esse método. E dataram o sudário, né, que ele seria uma imagem medieval, né, e não como descrevendo que seria do primeiro século. E você tem hoje, até hoje essa discussão, né, muitos que, né, como falar que o sudário é coisa católica, aí outros, né, evangélicos, pessoas que são mais do protestantismo, falam nem quer tocar nesse assunto, falam que isso aí é mentira, baseado nesses dados que foram concluídos. Só que assim, gente, há muita discussão sobre esse teste. E muitos cientistas começaram a se levantar contra, dizendo que esses dados não são completos, né? Eles falam que tem 95% de certeza, mas há muita discussão sobre isso. Houve um russo, né, um cientista russo, ele tentou provar, né, que no sudário há queimaduras, né, porque houve um incêndio onde ele estava guardado, lá na capela de Chambéry, e lá ele tentou comprovar que houve um erro na datação por causa dessa queimadura que tinha no sudário. Então aí datou dessa época. Só que na época a Nature fez um artigo, ó, fatores que afetam a idade aparente no radiocarbono de texto, um comentário sobre o efeito dos incêndios fracionamento de isótopos, aqui ó, por radiocarbono de antigo do sudário Turim. Ele escreveu vários artigos e aí eles disseram, ó, ambas afirmações são feitas por afirmação de que 20% dos resíduos de glicose, Tentamos reproduzir o efeito de aquecimento textil relatado, né, por esse russo. E eles disseram, sem sucesso, devido a essas conclusões e também porque este trabalho é claramente falho em vários aspectos, consideramos importante comentar todos os resultados quanto às experimentações. Então eles chegaram à conclusão, né, dizendo, ó, que por fim demonstramos que mesmo que os deslocamentos do carbono propostos pelos autores durante o tratamento térmico estivessem corretos, não ocorreria nenhuma alteração significativa na idade radiocarbônica, à medida de Lin. Devemos concluir que os ataques do Russo e seus colaboradores, as medições de idade radiocarbônica em tecido de Lin em geral, são infundados e incorretos. Concluímos ainda que os outros aspectos do experimento são inverificáveis e irreproduzíveis. Então eles chegaram, né, fizeram esse artigo falando que esse alemão que tentou dizer que foi contaminada a amostra, né, que a datação por radiocarbono está errada, né, e ele fez artigos e tal, mas disseram que os dados que ele colocou lá, eles, né, segundo eles, tentaram reproduzir e não obtiveram nenhum sucesso, não conseguiram reproduzir o que ele escreveu lá nos artigos. E tem uma discussão, né, a gente fala que ele é até caloteiro, que ele até chegou a ser preso, esse russo, então tem um monte de coisa, né, mas mesmo assim, ainda há artigos, pessoas discutindo a respeito dessa datação de radiocarbono. Então essas datações, né, que 95%, ó, mas nossos resultados, que são compatíveis com aqueles relatados anteriormente por muitos autores, sugerem fortemente que falta de homogeneidade nos dados. As medições feitas pelos 3 laboratórios na amostra do sudário de Turim sofrem de uma falta de precisão que afeta seriamente a confiabilidade no intervalo de 95% depois de Cristo, né? Então, eles estão, né, a discussão a respeito se realmente essas datas realmente que foi feita do sudário foi feita realmente com confiabilidade ou foi realmente universidades mal intencionadas, né, que queriam só realmente queria desmentir, né, dizer que o sudário é uma coisa falsa, criada lá no tempo medieval, né, porque ele é um objeto tão incrível assim, né, que realmente mostra, prova a crucificação de Jesus, o corpo de Jesus ali impresso. Aqui, ó, e tem coisas bem polêmicas, né, a respeito dessas universidades. Ó. Interessante notar que dos 6 laboratórios considerados para o teste de datação do sudário do carbono 14, os 3 escolhidos, Oxford, Arizona e Zurique, estão prosperando como parte da indústria do carbono 14, hoje multibilionária, enquanto aos 3 laboratórios que não foram escolhidos, todos estão fora do mercado, né? Então parece que tem até coisa financeira aí, né? Que, ó, eles faturaram pra caramba depois dessas datações aí. Só que, né, muitos estudiosos vêm se levantando, porque, por exemplo, aqui, ó, você tem um Papa, né, Papa Stefan, do século 8, ó, já falando do sudário. Como é que seria do século 13, né, século 14, como querem dizer,
Ó, já no século VII tem um Papa já falando do sudário. Um pano no qual a imagem gloriosa do rosto de Nosso Senhor, o comprimento do seu corpo foi tão divinamente transformado que foi suficiente para aqueles que não podiam ver o corpo do Senhor na carne, para ver a transfiguração feita no pano. Ó, tá vendo? Um Papa do século VIII falando do sudário. Então, como é que ele seria, né? Do século XIV. Não bate, né, as datas. Outro também, né, que a gente já mostrou, o Vossianos, né, que também fala do corpo de Jesus, ó, que ele é do século X, né? É muito interessante também, né, que já mostramos o corpo de Jesus. E um também, né, que também fez a associação da imagem de Edessa com o sudário, né, e a imagem de Edessa é mais antiga, mostrando que ele poderia ser o mesmo pano, né? Porque ele leu um livro chamado, né, o Atos Anônimos de Tadeu, né, no Atos de Tadeu que lemos, e a palavra que está em grego, ó, ele aprendeu que o texto grego realmente dizia era que Jesus recebeu um racos, pedaço de pano, que era um tetradiplon, uma palavra traduzida como dobrado em 4. Então imprimiu seu rosto no sidom, linho, raco e sidom. São palavras comuns, mas tetradiplon muito raro. Surpreendentemente, essa palavra nunca foi usada, exceto em referência à imagem de Edessa, por 3 dobras simples de largura, né? Aí esse Ian Wilson, ele identificou que na palavra, né, a palavra grega que está nesse ato de Tadeu, está escrito tetradiplon. E ele começou a fazer a associação de que a imagem de Edessa poderia ser o sudário, né, que ele estava dobrado, né, ali dobrado em 4 partes. Né, e poderia até ser dobrado em 6 partes. Ó, lá, o sudário pode ser convertido por 3 dobras simples, ó, tá vendo? Olha lá, o sudário aberto, aí olha lá, fechando, com a pena face apresenta montado, aqui, ó, até ficar só o rosto. Então, que isso explicaria porque só aparece o rosto de Jesus do sudário. Né? Tetradiplon, talvez a melhor maneira de começar essa análise seja com a palavra cunhada, que foi no Atos de Tadeu. Ó. Uso referente ao objeto, estudiosos modernos ignoram essa palavra e seu significado. Ó. O texto relacionado à lenda de Abigá, visto no sinal no Atos de Tadeu, né? A primeira vez aparece fácil de entender, composta por 2 elementos, a palavra para 4 tetra e dobrar em 2. No entanto, significa dobrado em 2, 4 vezes, resultando em 16 camadas, ou dobrado em 4 para formar 4 camadas ou 8 camadas, ou seja, 4 camadas duplas. O fato de a palavra ser usada apenas da imagem de Edessa significa que não há nada com que ela possa ser comparada. O fato de não saber exatamente como era a imagem de Edessa significa que não é uma tarefa fácil de entender o significado exato. Ou seja, então ela poderia... né, a imagem de Edessa, ela pode ser o sudário que, né, ele, quando foi entregue, ele foi dobrado, e por isso, de modo a fazer 8 camadas, ou seja, 4 camadas duplas, que na verdade envolve apenas 3 dobras. Dito isso, existe uma maneira de dobrar um tecido grande que envolve 4 dobras e resulta em 4 camadas duplas. O tecido seria dobrado em meio e em seguida dobrado mais 3 vezes em quartos. Né? Então, a imagem de Edessa poderia ser o sudário de Turim, que estaria dobrado e só aparecia o rosto de Jesus, mas na verdade estaria o corpo dele inteiro. E aí depois foram surgindo lendas, né, e foram contadas. É uma teoria interessante, né, e até faz sentido. E também é uma coisa que faz suspeitar sobre essa datação que essas universidades fizeram. E o mais interessante, né, como a Sturp tinha, né, lá dentro da conclusão que vimos, que a imagem não é uma pintura, é um arqueropoitos. E como é que isso teria sido feito, né? Há teorias, né, e até hoje tem um prêmio de $1 milhão para quem recriar a imagem do sudário. Então aí, pessoas que não acreditam no sudário, pode estar criando aí a imagem e vai ficar cheio da grana, né, para quem conseguir recriar a imagem. Até hoje ninguém conseguiu. Porque, olha que interessante, fala que aí fala, quando a explosão da bomba atômica em Hiroshima, no Japão, uma válvula que resistiu à destruição, teve sua imagem impressa num anteparo por efeito da alta ação radioativa. Aí esse doutor Thomas aqui, o presidente da Companhia de Tecnologia Nuclear, concluiu que uma explosão termonuclear emite luz superior à natural como a do Sol das novas, ele é inexistente na Terra, e é capaz de impressionar um tecido por 1/1000º de segundo sem queimá-lo. Mas como poderia isso ser naquela época? Não existia tal recurso, né? A impressão do tecido. Para que a imagem tivesse sido impressa nas 2 faces internas do sudário, esta altíssima energia teria sido emitida necessariamente pelo corpo de Jesus, mediante a forte desintegração atômica capaz de impressionar o tecido. Uma das 35 horas após a parada cardíaca, teria ocorrido uma forte radiação por todas as partes do corpo do Senhor durante 1/1000º de segundo. Se tivesse sido 2 ou 3 milionésimos, o lençol teria sido desmaterializado. Não há o mínimo sinal de corrupção do divino corpo, ou seja, o lençol foi retirado sem que deixasse marca alguma. Né? Uma luz forte que veio do corpo de Jesus, né?
Aí, né, fica pela fé das pessoas, como as pessoas entendem. Mas é bem interessante para você ver. Não é uma pintura, gente. Não é uma pintura. É uma imagem que foge da, né, do pensamento físico, assim, né? E até hoje é uma imagem que está aí. Tá aí o desafio para quem recriar essa imagem no pano. E também, olha que interessante, né? Que tem essa questão do Cidade de Turim, que as marcas de... Eu não sei falar o nome dele, mas Vignon. Acho que é assim. Ele identificou que o rosto nas marcas de Turim, né? Ele foi um professor francês, né? É um artista, e ele descobriu que havia 20 características únicas no cidade que foram encontradas nessas representações de Cristo a partir do século VI, né? Mas Wilson reduziu essas características para 15 mais definidas, né? E aqui, ó, tá as marcas que ele achou. Ó. A faixa transversal na testa, quadrado de 3 lados entre as sobrancelhas, formato de V na ponte do nariz, segundo V dentro da marca, sobrancelha direta levantada, bochecha esquerda acentuada, bochecha direta acentuada, narina esquerda alargada, linha acentuada entre o nariz e o lábio superior, linha expressa sobre o lado inferior, área sem pelos entre o lábio inferior e a barba, barba bifurcada, linha transversal na garganta, olhos de coruja fortemente acentuada e 2 fios de cabelo. São os pontos de congruência, mostrando que as descrições do Sudário, né, do rosto que está ali, é muito característico das imagens que você vê ao longo do século, das características de Jesus. Aqui, ó. E você também, né, tem lá no Pantocrato, lá, né, no Mosteiro de Santa Catarina, ó, mostrando que tem muitas muitas características bem parecidas, ó, né? A Basílica ó, foi concluído segundo, ó, né, o Sudário como modelo artista, mas como pode ser visto, ó, nome 3 das 15 marcas, quadrado, 3 marcas de Vignon, ou seja, a bochecha esquerda acentuada, né, e aqui vai falando, ou seja, que parece que esses pintores, né, que a gente já mostrou nas pinturas antigas, tiveram referência do Sudário, do rosto de Jesus, isso mesmo, olha lá. Já mostramos, né, no mosteiro lá de Santa Catarina. Ele tem características muito fortes. Então parece que tiraram do Sudário. Né, tiveram referência do Sudário para fazer o rosto de Jesus. Outro você também acha, ó, na moeda sólidos, a moeda sólidos de ouro do Cristo Pantocrado do Imperador Justiniano. Ela é do século VII, né? Do século VII. Aqui, ó, o rosto de Jesus nessas moedas são 2 tipos. Um antigo Cristo Sírio e Jesus posterior, tal. Como pode ver assim, há pelo menos 12 das 15 marcações de Vignon na face de Cristo desta moeda, que também são encontradas no Sudário de Turim. Aí vem falando, né, das características. Ó, esse doutor aqui ficou tão impressionado com a semelhança entre a imagem do rosto do Sudário e o rosto de Cristo nesta moeda, que em 1978 começou a experimentar a sobreposição de projeções polarizadas, Resultado revelou muitos pontos de congruência, incluindo até mesmo a correspondência no decote de Cristo, na moeda. Né, que você vê, tem uma marca aqui, ó, no pescoço, e que é parecido com a marca que tem no Sudário, né? Aqui, ó, você vai ver essa marquinha aqui. Então, né, é por isso que muitos criticam, mostrando dessa datação, porque você tem antes imagens e que são muito parecidas com a imagem do Sudário, que poderia ter sido a base para fazer essas imagens, essas pinturas, essas artes, teria vindo do Sudário. Né, e como eu falei que a gente ia falar sobre a aparência de Jesus, né, a imagem do Sudário de Turim, né, foi feita por um artista de computação gráfica 3D, né, vencedor do Emmy. Ó. Esse artista fez, né, pelo computador, como seria a imagem de Jesus, né, de acordo com o Sudário, como seria o rosto de Jesus. Ó. Aqui está a foto negativa, né, do segundo pia, e aqui, ó, ele foi fazendo, ó, né, a reconstrução de como seria o rosto. Aí, ó, essa foi aqui, ó, a conclusão que ele chegou, ó, tá vendo? De como seria o rosto de Jesus do Sudário. Ó, vou mostrar uma foto mais nítida, ó, tá vendo? Como seria? Seria assim, o rosto de Jesus, de acordo com as características do Sudário. Aí eu peguei até um videozinho, ó, vocês podem estar vendo. E muitos design gráficos, né, tentam recriar como seria o rosto de Jesus, né, baseado no Sudário. Você tem esse Otângelo Graça, ele é brasileiro, né? Ele escreveu esse livro Confirmando Yeshua. E ele fez aqui também, ó, passo a passo de como seria o rosto de Jesus segundo o Sudário.
tá vendo? Aqui ele foi fazendo, ó. Ele foi chegando nessa conclusão aqui, ó, tá vendo? De como seria o rosto de Jesus no cidade. E bem interessante também, né, a inteligência artificial, né? Muito legal aqui, ó, vou passar o vídeo para vocês assistirem. Então, aqui, ó, tá vendo? Outra imagem também de Jesus. E também a arqueologia, né? Aí já não é mais ligado ao sudário, mas a arqueologia também é bem interessante falar. Que em 2001, né, um documentário que foi produzido pela BBC, um especialista forense em reconstruções faciais britânico, chamado esse tal de Rich, utilizou conhecimentos científicos para chegar a uma imagem que pode ser considerada próxima da realidade. Ele, ó, a partir de 3 crânios do primeiro século, né, século que Jesus viveu, de antigos habitantes da mesma região onde Jesus teria vivido. Ele e sua equipe recriaram utilizando modelagem 3D, como seria um rosto típico, que pode muito bem ter sido de Jesus. Então aqui, ó, através desses 3 crânios, eles fizeram uma reconstrução em 3D, ó, de como seria o rosto de Jesus baseado, né, na aparência do povo daquela época de Jesus. Então Jesus poderia ser bem diferente, né? Um homem barbudo, moreno, olhos castanhos e cabelo preto, né, curto. Outro também livro ó, dessa John Taylor, né, Como era a aparência de Jesus. Ela escreveu esse livro e ela desenhou, né, baseado nos estudos que ela foi fazendo, né, da região daquele povo, e ela também, ó, teve a mesma conclusão também. Aí ela fez esse desenho aqui, ó, mostrando como seria Jesus, ó, tá vendo? Cabelo curtinho, né, aí ele seria um homem moreno, aqui, ó. Aí ela até fala aqui nas conclusões, de acordo com a professora do Departamento de Teologia de Estudos Religiosos, essa John, é possível atribuir similaridade entre a aparência desses corpos com a fisionomia de Jesus, ó. Os judeus da época eram biologicamente semelhantes aos judeus iraquianos de hoje em dia. Assim, acredito que ele tinha cabelos de castanhos escuros a pretos, olhos castanhos, pele morena, um homem típico do Oriente Médio. Aí fizeram até uma reconstrução, esse artista aqui, ó, estudos de DNA antigo oferecem pistas sobre a aparência física de Jesus. Ó. Esse artista criou uma representação fotorrealista de Jesus baseada em DNA e antropologia forense. Bem diferente, né, daquela de Jesus com cabelão, barbão. Aí seria assim, um homem de cabelo curto, né, olhos castanhos, cabelo, né, de como poderia ter sido a aparência de Jesus. Aí também temos assim relatos de milagrosos de pessoas que tiveram, que tiveram supostamente, né, que Deus revelou para eles pintarem a imagem dele, né, de Jesus, pediu para eles pintarem a imagem de Jesus. E essa aqui, né, a chamada Santa Maria Faustina, ela é uma polonesa. Essa Faustina, né, aí fala em 22 de fevereiro de 1931, a irmã Faustina relatou em seus diários ter tido a primeira revelação de Jesus enquanto o rei da divina misericórdia em seu quarto. Segundo ela, Jesus apareceu vestido de branco e de seu coração emanava feixes de luz vermelho e branco. Entre outras coisas, Jesus pediu-lhe que pintasse uma imagem sua, fiel à imagem que se mostrava a ela. Tal imagem deveria conter a inscrição de Jesus: eu confio em vós. Essa Faustina, ela não sabia pintar, ela teve essa revelação e aí ela foi atrás de um pintor para pintar a imagem de Jesus. Aí ela conta no diário: conta Santa Faustina em seu diário: à noite, quando me encontrava na minha cela, vi Nosso Senhor vestido de branco. Uma das mãos erguida para a benção e a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica, entreaberta sobre o peito, saíam 2 grandes raios, um vermelho e outro pálido. Logo depois, Jesus me disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que esta imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Jesus assinalou: prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também que já aqui na terra a vitória sobre os inimigos, especialmente na hora da morte. Outro dia, estando Santa Faustina em oração, Cristo lhe disse: os 2 raios representam o sangue e a água. O raio pálido significa a água, que justifica as almas, e o raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Ambos os raios jorram das entranhas da minha misericórdia, quando, na cruz, o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Estes raios defendem as almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que viver à sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Santa Justina contava tudo isso ao seu confessor, né, que designou o pintor, esse pintor Eugênio, para que realizasse a imagem segundo as indicações da santa. Quando fui à casa daquele pintor que estava pintando a imagem, vi que ela não era tão bela como é Jesus. Fiquei muito triste com isso, mas escondi essa mágoa no fundo do meu coração, escreveu Santa Faustina em seu diário. Quando fui à casa daquele pintor que estava pintando, né, aí imediatamente dirigi-me à capela e chorei muito, e disse ao Senhor: quem vos pintará tão belo como sois? Então ouvi estas palavras: o valor da imagem não está na beleza da tinta nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Então essa Faustina,
teve essa, né, segundo ela escreve no seu diário que teve essa revelação vendo o Jesus apareceu para ela e pediu para que ela pintasse, viu esses raios, e aí foi esse pintor que fez a primeira pintura de Jesus, ó, tá vendo? E é muito similar às pinturas como a gente está acostumado a ver de um Jesus com cabelo grande, né? Só que ela não se agradou dessa pintura, porque ela disse que viu ele mais bonito ainda. Depois teve um outro, né? Depois refizeram a pintura, ó, tá vendo? E aqui, né? Você talvez, sua avó, sua mãe tenha essa pintura, que é a chamada Divina Misericórdia, o nome da pintura. Aí aqui, ó, você tem a imagem da Faustina, né? Com a imagem da Divina Misericórdia. E também, né? Outro relato milagroso foi com essa menina, né? Chamada Akiane Kramaric. Aos 8 anos de idade, Akiane decidiu que queria pintar o rosto de Jesus com base nas visões que recebeu, né? Uma descoberta de Deus. A pintura de Jesus feita por Akiane foi um trabalho meticuloso. O Príncipe da Paz foi o nome da obra que ela deu, né? Que eu já vou mostrar aqui. Levou 40 horas para ser pintado, outras 20 horas trabalhando com esboço de modelos. Diz Akiane, ela trabalha com destreza, né? E aqui, ó, essa Akiane, essa menina, ela pintou o que seria o rosto de Jesus, ó, Akiane Kramaric, ó, tá vendo? Como seria o rosto de Jesus, que ela batizou essa obra de Príncipe da Paz. Aqui, ó. Diz ela que né, essa Akiane era interessante. Ela disse que os pais dela um ateu, né? Eles eram ateus, nunca levou ela na igreja nem nada. E do nada ela começou a ter sonhos onde ela via um anjo, né, levando ela, falando para ela pintar. E ela começou realmente a pintar. Ela é uma menina autodidata, né? Ela já ganhou prêmios fazendo essas pinturas realistas, né? Ela diz isso que quem disse para ela fazer isso é Deus. E depois disso, né, ela teve essa revelação que ela queria pintar o rosto de Jesus. E segundo ela, Jesus apareceu um homem, um carpinteiro, apareceu na casa dela e serviu como modelo, né? Que é esse rosto aqui do Príncipe da Paz. Olha que bonito, né? O rosto como seria Jesus, né? Segundo a visão dela. E aí, aí você fala, mas isso aí não é coisa da cabeça dela, né, e tal. Que é interessante, né, que os pais dela nunca levaram ela à igreja e ela do nada despertou esse dom incrível, né, ela nunca fez escola, nem nada de artes, e ela pinta pinturas realistas. Essa aqui é da galeria dela, vocês podem estar acessando lá depois ver a galeria dela, você vai ver são pinturas realistas incríveis, algo sobrenatural mesmo. Mas aí olha que interessante, aconteceu um caso né, virou um livro, né, um best-seller, um livro muito vendido e que depois virou até um filme, que é chamado O Céu é de Verdade, baseado no nome do livro, que é O Céu é de Verdade. Que foi o caso desse garotinho chamado Colton Burpo, né? Aí aqui, né, conta a história. Aqui está do lado os artistas dos filmes, né, que representaram, e aqui está o garotinho mesmo, né, e o pai dele. Ó, de acordo com a história real de O Céu é de Verdade, na quinta-feira, 27 de fevereiro de 2003, Colton Burpo, então com 3 anos e 10 meses de idade, reclamou com sua mãe Sonja que seu estômago doía. Sem que seus pais soubessem na época, este foi o primeiro sinal de apendicite. Sonja levou ao médico e lhe disse que era uma gastroenterite. Na manhã seguinte, ele estava sentindo melhor, né? Conta sua mãe e sua irmã mais velha, tal. Aí, né, aqui, ó, o estado de saúde do filho de 3 anos, Todd, piorou drasticamente, levando o menino à sala de cirurgia, lutando pela sua vida. Após 2 cirurgias para remover o veneno do abdômen do filho, Todd Burpo conta que os médicos e enfermeiros, ó, pareceram surpresos ao perceberem que não podiam fazer mais nada. Recomendaram a Todd e Sonja levasse o Colton ao hospital infantil, ó. Aqui, ó, que foi por volta dessa época, uma enfermeira conversou em particular com o Todd, explicando que os médicos e enfermeiros esperavam que Colton Burpo morresse. Olha, o garoto ele teve uma apendicite e ele estava à beira da morte, né? E ele se recuperou incrivelmente, né? Foi um milagre. Ela enfatizou que quando os médicos dizem que alguém não vai sobreviver, a pessoa não sobrevive. Depois de testemunhar a repetida recuperação do Colton, a enfermeira disse que acreditava que tinha que ser um milagre. Ó, aqui, ó, né? Assim, o médico local do hospital reconheceu a sombra da morte do rosto de Colton. Aqui, ó. Aí o que é interessante, aí segundo, né, por isso que o nome é Livro do Céu de Verdade, depois que o menino melhorou, né, milagrosamente, ele começou a relatar ao pai que foi ao céu, que viu o avô dele. Vocês podem estar vendo, ler o livro, né, ou assistir o filme, né, esse filme chamado O Céu de Verdade. É uma história real. E esse garotinho começou a relatar que foi ao céu e falou com Jesus. E aí, né, depois de tempo, né, aí o filme vai mostrando várias coisas, né, que o pai depois acreditou que era verdade. Eles começaram a mostrar imagens para o garotinho de quem seria, né, de como seria Jesus. Aí fala, Todd Burpo conta que eles passaram 3 anos mostrando a Colton, né, o pai dele, Colton, quadros de Jesus. E foi só quando Colton viu a pintura de Jesus, de quem? Da Akiane Kramaric, intitulada Príncipe da Paz. Aí ele disse, esta está certa. A Akiane Kramaric é uma criança prodígio, impressionante, pintura autodidata. Suas obras são vendidas por milhares de dólares e ela afirma que sua inspiração vem de Deus e das suas visitas ao céu. Ó. Tá vendo? Então aqui a Akiane Kramaric, com 8 anos,
e ela fez a pintura. Tem um vídeo, né, no YouTube, quem quiser assistir, mostrando ela fazendo a pintura de Jesus. E que esse seria o rosto de Jesus, segundo a visão dela, e que esse garotinho, que segundo, né, esteve em coma e à beira da morte, depois foi curado milagrosamente, e que depois relata que foi ao céu, ele viu esse rosto, né, que foi esse Jesus, que a Kiane Kramaric também, que é bem interessante a história dela, pintou. Né? E aqui, ó, se você fizer uma junção, né, desse rosto da pintura de Kiane Kramaric com o sudário, até que tem uma certa similaridade, né? Então há muitos mistérios, né, sobre o rosto de Jesus, mas é isso, gente. Então esse é um pouco do resumo do sudário. Lembrando que a gente ainda vai falar mais sobre o sudário, né, para falar mais sobre a questão da crucificação e da ressurreição, quando for falar sobre esse assunto. Mas então esse para entender a questão do rosto de Jesus e a questão do sudário. Então, muito obrigado por assistirem. Fiquem com Deus e até a próxima!